Muito bem, então retornamos aqui para o nosso estudo sobre as estruturas do ego. Vamos continuar. O ego não pode ser abandonado. É como a escuridão. Não se pode abandonar a escuridão. Pode-se apenas introduzir a luz. No momento em que há luz, a escuridão deixa de estar presente. Pode-se dizer que esse é o caminho do abandono da escuridão, mas não literalmente. A escuridão não existe. A escuridão é a ausência de luz. Por isso, não se pode fazer nada diretamente para ela. Pode-se apenas fazer algo para a luz, seja introduzindo-la ou eliminando-la. Se for a escuridão, o que se deseja, apague-se a luz. Se não se quer escuridão, acende-se a luz. O ego não pode ser abandonado. A meditação pode ser aprendida. A meditação funciona como uma luz. A meditação é a luz. Torne-se luz e você não vai encontrar o ego em lugar algum. Aquele que quiser abandonar o ego vai estar em apuros, pois quem é essa pessoa que deseja abandoná-lo? É o próprio ego que agora joga um novo jogo, o jogo chamado espiritualidade, religião, autorrealização. Quem está fazendo essa pergunta? É o próprio ego, enganando a pessoa. E quando o ego pergunta, pode ser abandonado. Naturalmente, a pessoa pensa: esse não pode ser o ego. Como o ego pode solicitar o seu próprio suicídio? É assim que o ego engana. A natureza da pessoa não tem dúvidas, não precisa de respostas. Sua natureza é absolutamente clara, cheia de luz. Não conhece escuridão, nunca encontrou nenhuma escuridão. Ela não precisa abandonar o ego, basta olhar dentro de si, procurar onde está. É preciso primeiro encontrá-lo. Não deve se preocupar com a sua natureza nesse momento. Basta olhar para dentro, procurar pelo ego, e não vai encontrá-lo. Em vez disso, ela encontrará a sua própria natureza, luminosa, perfumada como uma flor de lótus. Não depara com tal beleza em nenhum outro lugar. É a experiência mais bela da vida. E depois de ter visto sua própria lótus de luz, sua própria lótus florescendo, o ego está acabado para sempre. Daí não vai fazer essas perguntas sem sentido. Como distinguir, você diz, entre o que é o ego e o que é a minha verdadeira natureza? Ou o ego está lá, e então a verdadeira natureza não é conhecida, ou a verdadeira natureza é conhecida, e então não há nenhum ego. Não se pode ter os dois, portanto, não se pode fazer nenhuma distinção. Não se pode distingui-los, e eles não podem estar presentes juntos. Somente um pode estar presente. Nesse exato momento, a pessoa que fez a pergunta é toda ego. Portanto, não se preocupe em fazer distinção. Se não houvesse ego, a pergunta não teria surgido. A natureza não conhece dúvidas. A natureza é êxtase, não um problema. Sinto que, mediante o desenvolvimento de uma postura de resistência em relação às dificuldades, tornei-me resignado em muitas coisas na vida. Essa resignação parece um peso que empurra o meu esforço para me tornar mais vivo na meditação. Isso quer dizer que suprimi meu ego e que devo encontrá-lo novamente antes que eu possa realmente me livrar dele. Um dos maiores problemas vai aparecer muito paradoxal, mas isso é verdade. Antes que seja possível livrar-se do ego, é preciso alcançá-lo. Apenas uma fruta madura cai no chão. O amadurecimento é tudo. Um ego imaturo não pode ser jogado, não pode ser destruído. E se lutar com um ego imaturo para destruí-lo e dissolvê-lo, todo o esforço terá sido em vão.
Em vez de destruí-lo, vai encontrá-lo mais fortalecido sob novas formas, sutis. Isso é algo básico a ser entendido. O ego deve chegar a um pico, deve ser forte, deve ter atingido uma integridade e somente depois é possível dissolvê-lo. Um ego fraco não pode ser dissolvido, e isso se torna um problema. No Oriente, todas as religiões pregam a ausência do ego. Portanto, no Oriente, todo mundo é contra o ego desde o princípio. Devido a essa postura, o ego nunca se torna forte, nunca chega a um ponto de integração a partir do qual pode ser descartado, nunca está maduro. Portanto, no Oriente é muito difícil dissolver o ego, quase impossível. No Ocidente, toda a tradição ocidental de religião e psicologia propõe, prega, convence as pessoas a terem egos fortes, porque se não tiverem um ego forte, como podem sobreviver? A vida é uma luta, e se a pessoa é desprovida de ego, ela será destruída. Depois, quem vai resistir? Quem vai lutar? Quem vai competir? E a vida é uma contínua competição. A psicologia ocidental diz: alcance o ego, seja forte nele. Mas no Ocidente é muito fácil dissolver o ego. Portanto, sempre que um buscador ocidental chegar a um entendimento de que o ego é o problema, ele pode dissolvê-lo com facilidade, com mais facilidade do que qualquer buscador oriental. Este é o paradoxo. No Ocidente, o ego é ensinado, enquanto no Oriente, ensina-se a ausência do ego. No entanto, no Ocidente é fácil dissolver o ego, enquanto no Oriente é muito difícil. Esta vai ser uma tarefa difícil para as pessoas. Primeiro, alcançar o ego e depois livrar-se dele, porque só é possível livrar-se de algo que se possui. Se a pessoa não o possui, como pode perdê-lo? Só pode ser pobre se for rica. Se não for rica, sua pobreza não pode ter aquela beleza que Jesus prega. Seja pobre de espírito. Sua pobreza não poderá ter aquele significado que teve para Gautama Buda, quando ele se tornou um mendigo. Somente um homem rico pode se tornar pobre, porque só se pode perder aquilo que se tem. Como aquele que nunca foi rico pode ser pobre? Essa pobreza será apenas superficial, nunca pode ser do espírito. Na superfície, ele vai ser pobre e lá no fundo vai ansiar por riquezas. Seu espírito ansiará por riquezas. Será uma ambição, um desejo constante de alcançar riquezas. Ele será pobre apenas superficialmente e pode até mesmo se consolar dizendo que a pobreza é boa. Mas não pode ser pobre, pois apenas um homem rico. Um homem realmente rico pode ser pobre. Apenas ter riquezas não é suficiente para ser realmente rico. A pessoa ainda pode ser pobre. Se a ambição ainda estiver lá, ela é pobre. O que ela possui não é a questão. Se ela tem o suficiente, consequentemente, o desejo desaparece. Quando se tem riquezas o bastante, o desejo desaparece. O desaparecimento do desejo é o critério da condição de estar suficiente. Com isso, a pessoa é rica e, consequentemente, pode abandonar o desejo e tornar-se um mendigo, como Buda. E então sua pobreza é rica. Sua pobreza tem um reino próprio. E o mesmo acontece com tudo. Upanishads, Lao Tzu, Jesus ou Buda. Todos ensinam que o conhecimento é inútil. Apenas obter cada vez mais conhecimento não é de muita ajuda. Não só não é de muita ajuda, como também pode se tornar uma barreira. O conhecimento não é necessário, mas isso não significa que o homem deve permanecer ignorante. Sua ignorância não será real. A ignorância é atingida quando o indivíduo reúne o suficiente de conhecimento e o descarta. Daí a pessoa se torna ignorante de fato, como Sócrates, que pôde dizer: só sei uma coisa, é que nada sei.
Esse conhecimento, ou essa ignorância, chame-a como quiser, é totalmente diferente. A qualidade é diferente, a dimensão mudou. Se a pessoa é simplesmente ignorante porque nunca alcançou qualquer conhecimento, sua ignorância não pode ser sábia, não pode ter sabedoria, ela é apenas ausente de conhecimento. E o anseio vai estar no interior, como adquirir mais conhecimento, como adquirir mais informações. Quando a pessoa sabe muito, ou seja, conhece as escrituras, conhece o passado, a tradição, sabe tudo o que é possível saber, de repente torna-se consciente da futilidade de tudo isso. De repente torna-se consciente de que isso não é conhecimento, isso é emprestado. Esta não é a sua própria experiência existencial. Isso não é o que ela veio a conhecer. Outros podem tê-la conhecido e a pessoa simplesmente a coletou. A compilação feita por ela é mecânica, não surgiu a partir da pessoa, não representa um crescimento. É só lixo coletado de outras portas, emprestado, morto. É bom lembrar que o conhecimento é vivo apenas quando a pessoa conhece, quando se trata de sua experiência direta e imediata. Porém, quando fica sabendo a partir dos outros, trata-se apenas de memória, não de conhecimento. A memória é morta. Quando a pessoa reúne muito, como, por exemplo, as riquezas do conhecimento, as escrituras, tudo em seu entorno, bibliotecas condensadas em sua mente, e então torna-se consciente de que está só carregando o fardo dos outros e de que nada lhe pertence, de que ela própria não conheceu. Ela pode descartar todo esse conhecimento. A partir desse descarte, surge um novo tipo de ignorância dentro dela. Essa ignorância não é a ignorância do ignorante, é a ignorância do homem sábio, da sabedoria. Somente um homem sábio pode dizer, eu não sei. Porém, ao dizer eu não sei, ele não tem anseio por conhecimento, ele simplesmente constata um fato. E quando consegue dizer de coração aberto, eu não sei, nesse exato momento seus olhos se abrem. As portas do conhecimento estão abertas. Nesse exato momento, quando consegue dizer com sua totalidade, eu não sei, ele se tornou capaz de obter conhecimento. Essa ignorância é linda, mas é alcançada através do conhecimento. É a pobreza alcançada através da riqueza. E o mesmo acontece com o ego. Você só pode perdê-lo se o possuir. Quando o Buda desce do seu trono, torna-se um mendigo. O que é a necessidade para Buda? Ele era um rei, subiu ao trono, estava no auge de seu ego. Qual será o motivo para essa descida extrema, do palácio para as ruas, para se tornar um mendigo? No entanto, Buda tem uma beleza em sua mendicância. A terra nunca conheceu um mendigo tão bonito, um mendigo tão rico, um mendigo tão majestoso como um imperador. O que aconteceu quando ele desceu de seu trono? Ele desceu de seu ego. Os tronos não são nada além de símbolos, símbolos do ego, do poder, do prestígio, do status. Ele desceu e depois ocorreu a ausência de ego. Essa ausência de ego não é humildade, essa ausência de ego não é modéstia. É possível encontrar muitas pessoas humildes, mas sob a humildade delas funcionam egos sutis. Dizem que uma vez Diógenes foi visitar Sócrates. Ele vivia como um mendigo e usava sempre roupas sujas com muitos remendos e buracos. Mesmo que o presenteassem com um traje novo, ele não usava. Primeiro, deixava a peça ficar suja, velha, rasgada e só depois passava a usá-la. Ao visitar Sócrates, ele começou a falar sobre a ausência de ego. Porém, os olhos penetrantes de Sócrates devem ter percebido que aquele homem não era um homem sem ego. O modo como falava sobre modéstia era muito egóico.
Dizem que Sócrates lhe disse: por meio de suas roupas sujas, pelos buracos de seus trajes, não posso ver nada além do ego. Você fala de modéstia, mas essa conversa vem de um centro profundo do ego. Isso vai acontecer, é assim que ocorre a hipocrisia. A pessoa tem o ego, esconde-o através do oposto, e assim torna-se humilde superficialmente. Essa humildade superficial não consegue enganar ninguém. A pessoa pode enganar a si mesma, mas não consegue enganar todo mundo. Seu ego continua à espreita a partir dos buracos, das vestimentas sujas. O ego está sempre presente. Esse é um auto-engano, nada mais. Ninguém mais é enganado. Isso acontece se a pessoa começa a descartar o ego imaturo. O que eu ensino vai parecer contraditório, mas é a verdade da vida. A contradição é inerente à vida. Ensino as pessoas a serem egocêntricas, para que possam se tornar pessoas sem ego. Ensino as pessoas a serem egocêntricas perfeitas. Não se deve esconder o egoísmo, pois do contrário vai surgir a hipocrisia. E não se deve lutar com o fenômeno imaturo. Deixem-no amadurecer. Ajudem-no. Levem-no para o auge. Não tenham medo. Não há nada a temer. É assim que se percebe a agonia do ego. Quando chegarem ao seu auge, não vão precisar de um Buda ou de mim para lhes dizer que o ego é o inferno. As pessoas vão saber disso. Porque o auge do ego será o pico das experiências infernais delas. Será um pesadelo. E depois não há necessidade de ninguém lhes dizer: largue isso, vai ser difícil prosseguir. Só se alcança o conhecimento por meio do sofrimento. Não se pode jogar nada fora só pelo argumento lógico. Pode-se jogar algo fora somente quando isso se tornou tão doloroso que não pode ser mais carregado. Se o ego ainda não se tornou doloroso, então pode ser carregado. É natural. Não posso persuadir a pessoa a abandoná-lo. Mesmo que ela se convença, vai escondê-lo, isso é tudo. Nada imaturo pode ser jogado fora. A fruta verde se apega à árvore e a árvore se apega à fruta verde. Se ela for forçada a se separar, será deixada para trás uma ferida. Essa cicatriz permanecerá, a ferida ficará para sempre verde e ela vai sempre se sentir magoada. É importante lembrar que tudo tem um tempo para crescer, para ficar maduro, para cair na terra e se dissolver. O ego também tem um tempo, ele precisa ficar maduro. Portanto, ninguém deve ter medo de ser egocêntrico. Todas as pessoas são, caso contrário, todos teriam desaparecido há muito tempo. Esse é o mecanismo da vida. A pessoa tem que ser egocêntrica, tem que lutar à sua maneira, tem que lutar com muitos milhares de desejos em torno de si. Tem que lutar, tem que sobreviver. O ego é uma medida de sobrevivência. Se uma criança nasce sem o ego, ela morre. Ela não pode sobreviver, é impossível. Pois se tiver fome, não vai sentir estou com fome. Sentirá que há fome, mas não relacionada a ela. Quando a fome é sentida, a criança sente estou com fome e começa a chorar e se esforçar para ser alimentada. A criança cresce através do crescimento do seu ego. Então, para mim, o ego faz parte do crescimento natural. Mas isso não significa que o ser humano tem que permanecer com o ego para sempre. É um crescimento natural e depois há um segundo passo, quando ele tem de ser descartado. Isso também é natural. No entanto, o segundo passo só pode ser dado quando o primeiro tiver chegado ao seu auge, ao clímax, quando o primeiro passo tiver chegado ao seu pico. Por isso, ensino os dois, ou seja, ensino o egocentrismo e ensino a ausência de ego. O homem precisa primeiro ser egocêntrico, perfeitamente egocêntrico, egocêntrico absoluto,
como se toda a existência existisse para ele e ele fosse o centro, como se todas as estrelas girassem em torno dele e o sol nascesse para ele, como se tudo nascesse, existisse para ele, só para ajudá-lo a estar aqui. Deve ser o centro e não precisa ter medo, porque se tiver medo, nunca irá amadurecer. Deve aceitar isso, faz parte do crescimento. Precisa apreciá-lo e levá-lo ao auge. Quando chegar a um nível máximo, de repente, o homem vai ter consciência de que não é o centro e que isso foi uma falácia, uma atitude infantil. Mas ele era uma criança, de modo que não há nada de errado nisso. Agora ele amadureceu e agora percebe que não é o centro. Realmente, quando o homem percebe que não é o centro, também percebe que não há centro na existência ou que todo lugar é o centro. Ou não existe centro e a existência existe como uma totalidade, uma plenitude sem nenhum centro como ponto de controle, ou que cada átomo é um centro. Jacob Boehme disse que o mundo inteiro é cheio de centros, que cada átomo é um centro e que não há circunferência, ou seja, há centros em todo lugar, mas não há centros em lugar algum. As possibilidades são essas duas, ambas significam a mesma coisa. Apenas as palavras são diferentes e contraditórias. De qualquer forma, o homem deve primeiro se tornar um centro. É algo assim. A pessoa está em um sonho. Se o sonho chega ao seu auge, ele será cortado. Sempre que isso acontece, sempre que um sonho chega ao clímax, é cortado. E o que é o clímax de um sonho? O clímax de um sonho é a sensação de que ele é real. A pessoa sente que é real, que não é um sonho e segue até um pico mais alto, e o sonho torna-se quase real. Nunca pode se tornar real, mas torna-se quase real. O sonho chega tão perto da realidade que não pode ir mais longe, pois um passo a mais e ele se torna real. E não pode se tornar real porque é um sonho. Quando chega muito perto da realidade, o sono é cortado, o sonho é despedaçado e a pessoa fica completamente desperta. O mesmo acontece com todos os tipos de falácia. O ego é o maior sonho. Ele tem sua beleza, sua agonia. Ele tem seu êxtase, sua agonia. Ele tem seus céus e seus infernos, ambos estão presentes. Os sonhos, às vezes, são lindos e outras são pesadelos, mas ambos são sonhos. Por isso, não digo às pessoas para saírem de seus sonhos antes que cheguem o tempo. Não, nunca se deve fazer nada antes do tempo. É preciso deixar que as coisas cresçam, deixar que as coisas tenham seu próprio tempo, para que tudo aconteça naturalmente. O ego vai cair, pode cair por conta própria também. Se a pessoa simplesmente deixá-lo crescer e ajudá-lo a crescer, não haverá necessidade de abandoná-lo. Isso é muito profundo. Se a pessoa o descarta, é porque o ego permaneceu no interior. Quem vai descartá-lo? Se a pessoa pensa em descartá-lo, é porque ela é o ego. Portanto, sempre que descartá-lo, na verdade, não será a coisa real. A coisa real será preservada e a pessoa terá descartado outra coisa. O homem não pode fazer com que ele próprio fique sem ego. Quem vai fazer isso? Isso acontece, não é algo que se faça. A pessoa cresce em ego e chega a um ponto que a coisa toda se torna tão infernal que o sonho é desfeito. De repente, percebe que o ganso está fora e que nunca esteve na garrafa. O homem nunca foi um ego, foi apenas um sonho em seu entorno. Digo que é um sonho necessário, de modo que não o condeno, pois é uma parte necessária do crescimento. Na vida, tudo é necessário. Nada é desnecessário. Nada pode ser desnecessário. O que quer que tenha acontecido, teve que acontecer.
O que quer que esteja acontecendo, está acontecendo por causa de determinadas causas profundas. O homem precisa disso para que possa permanecer na falácia. Trata-se apenas de um consolo que o auxilia, protege, ajuda a sobreviver. Não é preciso ficar no consolo, no casulo, para sempre. Na verdade, ele se coloca em um casulo que o auxilia e protege. Não é preciso ficar no casulo para sempre. Quando estiver preparado, basta quebrar o casulo e sair. O ego é a casca do ovo que protege a pessoa. Mas quando estiver pronta, ela deve quebrar a casca e sair do ovo. O ego é a casca. Mas espere. Ter pressa não será de muita ajuda. A pressa não vai ajudar. Pode inclusive atrapalhar. É preciso dar um tempo e não condená-lo, pois quem vai condená-lo? Vá até os chamados santos, aqueles que falam de modéstia, humildade, e olhe em seus olhos. Ninguém encontrará egos tão refinados em nenhum outro lugar. Agora seus egos receberam o manto da religião, da yoga, da santidade, mas o ego está presente. Eles podem não reunir riquezas, mas podem reunir seguidores. A moeda mudou, eles agora contam quantos seguidores. Eles podem não estar atrás das coisas deste mundo, mas sim de coisas daquele mundo. No entanto, deste ou daquele, ambos são mundos. E eles podem ser até mais gananciosos, porque dizem que essas coisas são temporárias, coisas momentâneas deste mundo, consistem em prazeres de pouca duração, e eles querem prazeres eternos. A ganância deles é suprema. Não conseguem ficar satisfeitos com prazeres momentâneos. Querem prazeres eternos. A menos que algo seja eterno, eles não ficam gratos. Sua ganância é profunda, sua ganância é absoluta, e a ganância pertence ao ego. A ganância é a fome do ego. Por isso, às vezes acontecem de os santos serem mais egocêntricos do que os pecadores, e assim permanecem longe do divino. E às vezes os pecadores podem alcançar Deus mais facilmente do que os denominados santos, porque o ego é a barreira. Esta é a minha experiência, a de que os pecadores conseguem abandonar seus egos com maior ou com mais facilidade que os santos, porque os pecadores nunca foram contra o ego. Eles alimentam o ego, desfrutam do ego e vivem com ele em sua totalidade. E os santos sempre lutaram contra o ego, de modo que nunca o deixaram amadurecer. Portanto, esta é a minha postura. O ego tem que ser descartado, mas pode mas pode ter um longo período de espera, e só se pode descartá-lo se a pessoa cultivá-lo. Esta é a dificuldade de todo o fenômeno, porque a mente diz: se é preciso descartá-lo, então por que cultivá-lo? A mente diz: se é preciso destruí-lo, então por que criá-lo? Se der ouvidos à mente, a pessoa terá problemas. A mente é sempre lógica, enquanto a vida é sempre ilógica, de modo que elas nunca se encontram. Trata-se de uma lógica simples, de matemática comum. Se alguém está para destruir essa casa, então por que construí-la? Por que todo esse trabalho? Por que esse esforço, a essa perda de tempo e energia? A casa não está lá. Então, por que construí-la e depois destruí-la? Na verdade, a questão não é a casa, a questão é a pessoa. Ao destruir a casa, haverá uma mudança, e depois, ao construir a casa, haverá uma mudança, e depois, ao destruir a casa, haverá uma mudança completa. E a pessoa não vai ser a mesma, pois a criação da casa e todo o processo disso será um crescimento para ela. Depois, quando a casa estiver pronta, ela a põe abaixo. Isso será uma mutação. A mente é lógica e a vida dialética. A mente se move em uma linha simples e a vida sempre se move pulando de um polo a outro, de uma coisa para o extremo oposto. A vida é dialética. Crie e depois a vida diz destrua.
Nasce, depois a vida diz morra. Conquiste, depois a vida diz perca. Seja rico e depois a vida diz torne-se pobre. Seja um pico, um Everest do ego e depois se torne um abismo de ausência de ego. Depois terá conhecido ambos, o ilusório e o real. Muito bem, vamos ficar por aqui, né, e voltaremos num outro momento. Obrigado.